Viúva herdou um rancho abandonado. Meses depois, faturava milhões por mês. Regiane Souza tinha 42 anos e duas filhas pequenas para criar quando o marido partiu de repente, deixando para ela apenas dívidas e um rancho que ninguém queria. A terra estava rachada pelo sol, as cercas caídas, a casa com goteiras, e o carro enferrujado parado no quintal, com o mato crescendo por baixo das rodas. O que ninguém esperava era que, menos de um ano depois, aquele mesmo rancho abandonado se tornaria o assunto mais comentado da cidade. Tudo começou numa manhã de muito calor, quando Rejane estava ajoelhado no chão da terra seca, tentando encaixar os dois pedaços de cano de irrigação com as mãos calejadas. Suas filhas, Tamires e Larissa, de 6 e 8 anos, observavam a mãe com silêncio. As galinhas caminhavam ao redor delas, sem dar atenção ao drama que acontecia ali. Mãe, a torneira lá de dentro não está dando água também, disse Larissa. Rejane fechou os olhos, respirou fundo. Eu sei, filha. Deixa eu resolver isso primeiro. A bomba d'água havia quebrado na semana anterior e ela não tinha dinheiro para consertar. Havia improvisado um sistema com pedaços de cano do galpão, tentando levar a água do pequeno reservatório nos fundos até a frente da propriedade. Era a única solução que ela podia pagar. O rancho havia sido da família do marido, Décio. Quando ele se foi, os parentes apareceram logo. A sogra chegou com papéis e um advogado. No fim, depois de meses de discussões que deixavam Regiane sem dormir, o que sobrou foi aquela terra seca, uma casa mal conservada e um galpão cheio de entulho. Ninguém esperava que ela ficasse. Todo mundo achava que ela ia vender o que podia e voltar para onde nasceu. Mas Regiane não foi. A vizinha mais próxima era a Dona Inácia, uma senhora de 68 anos, viúva há mais de 20 anos, que carregava na postura a firmeza de quem já passou pelo pior e descobriu que podia continuar. Foi Inácia quem apareceu naquela manhã sem avisar, com uma lata de biscoito e um olhar que não pedia licença. Você está tentando encaixar esse cano do jeito errado, disse a velha. Tem que virar para o outro lado, senão vai vazar toda vez. A bomba quebrou, disse Rejane, sem energia para explicar mais. Inácia abriu a lata de biscoito e colocou na frente das meninas. Depois foi ao galpão. Examinou os canos, andou até o reservatório nos fundos. Você tem ferramenta aqui? Uma caixa velha ali no canto. Então vai buscar. Passaram a manhã toda trabalhando juntas. E quando o filete de água começou a correr pelos canos e molhar o canteiro, Tamires bateu palmas e Larissa riu. Rejane sentiu algo que havia semanas que não sentia, que talvez as coisas pudessem dar certo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Mas a realidade não durou para bater de volta. 3 dias depois, um homem apareceu com um documento. A terra tinha dívidas que Regiane não sabia que existiam. O marido havia pego empréstimo usando o rancho como garantia. O prazo para regularizar era de 90 dias. Regiane leu o documento 3 vezes, fechou a porta devagar, sem dar ao homem a satisfação de ver seu desespero. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, ela ficou na varanda, olhando para a terra escura. A lua estava grande e clara. Foi nessa noite que ela tomou a decisão. Não ia perder para aquela terra. Ela foi falar com Inácia no dia seguinte e contou tudo. Quanto você precisa pagar ao banco? Rejane disse um número. E quanto você tem? Uns R$ 60 na carteira e algumas galinhas. Inácia colocou a xícara na mesa. Essa terra tem lençol freático bom. Eu sempre soube. A família do seu marido nunca quis saber, porque não precisavam. Mas essa terra pode render muito mais se você souber o que plantar. Eu não entendo nada de agricultura. Eu sei, por isso eu tô aqui. O plano era usar uma técnica de irrigação que aproveita ao máximo a pouca água disponível e permitia cultivar hortaliças mesmo em períodos secos. O problema era o material, e material custava dinheiro que Regiane não tinha. Ela passou os dias seguintes batendo de porta em porta, não para pedir esmora, mas para oferecer trabalho. Cozinhava, lavava a roupa, cuidava da criança. As meninas ficavam com Inácio durante o dia, e Regiane chegava em casa com as mãos machucadas, mas com algum dinheiro no bolso. Foi durante esse período que ela cruzou com Gilberto, um homem de 50 e poucos anos, dono de uma pequena loja de materiais de construção. Era viúvo, sério, pouco de fala. Regiane foi perguntar o preço dos canos e ficou quieta calculando o que tinha juntado. Você é a mulher do rancho do Décio? Era esposa do Décio. Agora o rancho é meu.
Posso te dar 30 dias para pagar, se você quiser levar hoje. Regiane desconfiou na hora. Por que você faria isso? Porque Dona Inácia me ligou e disse que você iria aparecer aqui. Regiane sentiu uma mistura de gratidão e embaraço. Aceitou o prazo, levou os canos e foi com aquele material que o rancho começou, na verdade, a mudar. As primeiras semanas foram as mais duras. Regiane acordava antes do sol e dormia com os braços doendo. Inácia aparecia quase todo dia, orientando e corrigindo. As meninas ajudavam como podiam, tirando pedras dos canteiros e afastando as galinhas das mudas novas. Então, veio uma complicação que Regiane não havia previsto. Sérgio, o cunhado de Décio, apareceu com 2 homens que ela não conhecia e disse que havia descoberto um erro nos documentos. A faixa nos fundos, onde ficava o reservatório, ainda estava na disputa. Meu pai deixou aquela faixa para mim. Tem um testamento antigo que não foi considerado. Regiane conhecia Sérgio. Era o tipo de pessoa que deixava as coisas dormindo até ver que valiam alguma coisa. Agora, depois que ela havia começado a trabalhar a terra, ele aparecia com um testamento. Você vai fazer o que quiser, disse ela. Mas enquanto isso não for julgado, essa faixa é minha. E eu não saio daqui. Sérgio foi embora com uma expressão que não era bem raiva, mas era próxima disso. Naquela noite, Regiane foi até a casa de Inácia e contou o que havia acontecido. A velha ouviu tudo sem pressa. Esse testamento existe de verdade? Não sei, nunca ouvi falar. Então precisamos descobrir antes que ele chegue na frente. O que Regiane não sabia era que Inácia guardava um segredo que mudaria tudo. A velha havia sido amiga próxima da mãe de Décio por décadas. Anos antes, Dona Lourdes havia contado a Inácia sobre uma briga entre o filho e o pai, e sobre um documento que o velho havia rasgado depois de brigar com Sérgio. O testamento que Sérgio alegava ter era uma versão guardada antes do rasgo, mas Dona Lourdes havia feito uma cópia e entregado ao cartório, registrando que o documento havia sido anulado pelo próprio marido antes em vida. Inácia sabia disso. Havia ficado quieta porque queria ter certeza que Regiane era a pessoa certa para aquela terra. Enquanto isso, os canteiros começaram a produzir. As primeiras caixas de tomate e pimentão foram vendidas na feira da cidade numa manhã de sábado. Regiane ficou em pé atrás de uma mesa simples com as filhas do lado. No fim da manhã, havia vendido tudo. Gilberto apareceu na semana seguinte, no rancho com uma proposta. Tenho um primo que abastece restaurantes na cidade maior aqui perto. Ele compra a quantidade, paga na entrega. Se você conseguir volume, posso apresentar vocês. Por que você está fazendo isso? Porque Boqueirão das Pedras precisa de pessoas daqui de dentro de certo. Era uma resposta honesta. Regiane decidiu acreditar nela. O problema era que para atender um restaurante de forma consistente, ela precisava de mais área plantada. E mais área significa expandir o sistema de irrigação para os fundos, justamente a faixa que Sérgio estava questionando. A situação estava se tornando um nó. Foi então que Inácia finalmente falou. Numa tarde na varanda, a velha tirou de dentro da blusa um envelope amarelado e colocou na mão de Regiane. O que é isso? É a cópia autenticada do registro que Dona Lourdes fez no cartório, cancelando o testamento antigo. O pai de Décio anulou aquele documento antes de partir. Sérgio sabe disso. Ele só está apostando que ninguém mais sabe. Regiane abriu o envelope. Leu de novo. Por que você ficou com isso tanto tempo? Inácia olhou para o chão. Porque eu queria ter certeza de que você era a pessoa certa para ficar com essa terra. Que você não ia desistir na primeira dificuldade. Regiane ficou quieta um longo momento. Tinha raiva de ter passado noites com medo sem precisar. Tinha gratidão por aquela mulher que havia escolhido confiar nela. E tinha algo que se parecia com esperança. Mas era mais forte do que isso. Você me testou, disse Regiane. Eu te protegi, respondeu Inácia. Há uma diferença. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. O documento foi apresentado a uma disputa de Sérgio encerrada em poucas semanas. A faixa dos fundos pertencia a Regiane sem qualquer questionamento. Com aquela área liberada, ela expandiu o sistema de irrigação. Os restaurantes começaram a receber os produtos toda semana. Uma mulher que vendia cestas naturais queria incluir os pimentões de Regiane nas encomendas. Um senhor aposentado queria aprender a técnica de irrigação. Ela ensinou sem cobrar nada, porque Inácia havia feito o mesmo por ela. Um pequeno jornal da região publicou uma nota sobre o rancho. A nota virou reportagem e chegou nos grupos das cidades vizinhas. Logo apareceram distribuidores que queriam parceria. Regiane não havia planejado nada disso. Ela havia planejado apenas sobreviver. Meses depois, numa manhã de sábado, Regiane estava na varanda tomando café. Os canteiros verdes cobriam boa parte do terreno.
As filhas dormiam. As galinhas caminhavam pelo quintal. Inácio chegou pela estrada de terra com a lata de biscoito na mão, igual à primeira vez, e sentou ao lado dela sem dizer nada. Como você se sente? Perguntou Inácia. Cansada, mas do jeito bom. Do jeito de quem trabalhou pelo que tem. Inácia sorriu. Era um sorriso pequeno, de quem guarda muita coisa dentro. Meu marido costumava dizer que terra não se mente. Se você cuida dela, ela cuida de você. Ele era sábio. Era teimoso, disse Inácia, com uma risada baixa, mas às vezes dava no mesmo. Gilberto passou naquela tarde sem trazer o resumo da última entrega. Ficou na varanda. E Larissa, antes de dormir, perguntou para a mãe. Mãe, o Gilberto vai morar com a gente um dia? Por que você pergunta isso? Porque ele olha para você de um jeito que o pai olhava para a foto da vovó quando sentia saudade. Regiane não respondeu, mas ficou com aquela frase na cabeça. A vida tinha sido dura. Ainda era em muitos dias. Mas havia manhãs como aquela, com café quente, terra verde e as filhas dormindo sem fome. E isso ela havia aprendido, era mais do que muita gente tinha. Ela havia herdado um rancho que ninguém queria. Havia feito dele alguma coisa que ninguém havia apostado que seria possível. Não por sorte, por trabalho, por teimosia. E porque uma velha vizinha havia decidido aparecer com uma lata de biscoito num dia que poderia ter sido o pior de todos. Fim da história. Essa história foi uma história fictícia criada para tocar nossos corações. Agora nos conte o que achou. Você acredita que Regiane fez certo em não desistir? Deixe nos comentários e a gente adora ler o que vocês pensam. Se gostou, deixe o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.